Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Como estão suas rosas de deserto hoje? Estão floridas? Ainda não floresceram? Ou soltaram botõezinhos e eles acabaram secando e caindo? Nesse vídeo eu vou falar desse assunto que eu particularmente adoro, que é a floração da rosa do deserto. É tudo uma questão de tempo. Com os cuidados certos, ela vai vir a ter florações e vai encher você de alegria. Para quem está começando hoje o cultivo, a rosa do deserto é uma planta típica de regiões semiáridas e desérticas, onde tem muita incidência de luz solar. Então você precisa deixar ela em um ambiente ensolarado com pelo menos 6 horas por dia de sol, para que ela tenha um desenvolvimento completo e tenha as florações. Também você precisa olhar com carinho para a parte do substrato. Tem que ser bastante leve, bastante drenado, para não acumular água e não acabar adoecendo a sua planta. Agora, se você está com uma planta jovenzinha e ela ainda não floresceu, você já tentou de tudo, está desesperado, às vezes é questão de você também não aplicar muito produto, porque você acaba às vezes intoxicando a sua planta. Tem várias fórmulas mágicas, todo mundo tem uma receitinha, e aí você vai aplicando e vai sobrecarregando a sua planta. Então, se a sua planta está muito carregada, deixe ela descansar por um período. Depois você reinicia os procedimentos para estar estimulando a sua planta a florescer. Agora, se ela está no vaso, já está com um ano, mais de um ano e nada de ter a primeira floração, ou se ela soltou os botões e eles acabaram secando e caindo, seria interessante você mexer com a planta para ver se ela reage. Tire ela do vaso e troque o substrato. Dê uma olhada boa nas raízes, veja se não tem algum problema de apodrecimento, veja se não tem alguma praga atacando elas, porque aí a sua planta não vai conseguir absorver todos os nutrientes e vai ficar enfraquecida. Procure também plantá-la em um vaso não muito grande, que seja proporcional ao tamanho da sua planta. Assim, você todos os anos pode trocar o substrato e dar uma turbinada na adubação da sua planta. Assim, ela vai ter todos os nutrientes que ela precisa para ter um desenvolvimento completo e segurar as florações. E você também economiza no substrato. Olhou a parte das raízes? É hora de olhar a parte mais aérea da planta. Verifique com cuidado se não tem alguma doença, algum fungo, alguma praga atacando os botões, sugando a seiva das folhas e do caule. Isso também enfraquece e rouba nutrientes da sua planta. Uma outra dica é, se a sua planta não floresce de jeito nenhum, ou se ela já teve os botões e acabaram caindo, não manteve a floração, faça uma bela de uma poda. Pode todos os galhos, não deixe nenhum. Assim você vai estar fazendo com que a sua planta seja obrigada a reagir. E, em questão de 2, 3 meses, você terá novos galhos desenvolvidos. E com ele virão novas brotações. É um recomeço para a sua planta. A poda faz muito bem e é um ótimo estímulo. E eu gostaria de fazer um alerta, se você está aplicando algum produto químico na sua rosa do deserto, especialmente nas folhas, como adubação foliar ou algum inseticida, procure não aplicar quando a sua planta entrar na fase de floração. Procure com que esse produto não pegue nos botões e nem nas flores, pessoal, porque eles são muito sensíveis. Esse é o órgão reprodutor da planta. Não é a mesma textura das folhas ou do caule ou do caudex. E eu vou mostrar aqui para vocês o que aconteceu nas minhas. Eu tenho essas duas plantas no mesmo vaso e as duas estão no período de floração. E olha só, nessa aqui eu apliquei um produto bastante conhecido, bastante ingênuo, e eu apliquei em toda ela. E olha o que aconteceu. Os botõezinhos, no dia seguinte, eu apliquei no horário certo, na dose correta, no dia seguinte veio o sol e ó, acabou detonando os botões. Alguns já estão secos e vão cair. E olha essa outra aqui do lado, que eu não apliquei nada. Veja só a cor dos botões. Os botões dessa que não foi aplicado o produto e dessa onde acabou pegando. Então, pessoal, evite passar adubação foliar, evite passar tudo que tenha química quando a sua planta estiver soltando botões ou tiver flores, porque eles vão cair. Se não tiver jeito e você precisa fazer o tratamento, procure cobrir, proteger com uma sacolinha bem amarradinha para não deixar o produto pegar neles. Às vezes é isso que está acontecendo. No desespero a gente começa a usar vários produtos, aplicar várias coisas, achando que vai fazer algum milagre e às vezes essa planta pode estar, na verdade, sendo intoxicada e vai prejudicar a floração, ok?
Agora, de nada adianta você fazer a troca do substrato e fazer a poda se você não cuidar com carinho da parte da adubação, aquela adubação periódica. Tenha um calendário aí na sua casa e a cada 3 meses, 2 meses, aplique os seus adubos orgânicos, os seus adubos de manutenção. Não pule nenhuma adubação. A rosa do deserto, se ela está em um clima bastante quente, ensolarado, ela floresce o ano inteiro. Só que para florescer, ela precisa de muita energia. Então, chega uma hora que acaba os nutrientes da planta. Então, por isso que você deve fazer todo ano a troca do seu substrato e tem que fazer sempre aquela adubação para repor os nutrientes. E quais são os nutrientes que a sua planta precisa para ter um bom desenvolvimento? A rosa do deserto ela precisa de macro e micronutrientes. A diferença entre um e outro é a questão da quantidade que a planta vai estar absorvendo. Geralmente os macros, como o famoso NPK, nitrogênio, potássio, fósforo, ela absorve em maiores quantidades. Só que ela precisa ter o equilíbrio desses nutrientes, não pode faltar nenhum. Se houver excessos ou deficiência, a planta ela vai apresentar algumas características peculiares. Por exemplo, o nitrogênio, para que ele serve? Ele serve para manter as folhagens mais verdes escuras, mais vigorosas, a fazer crescer as brotações, a sua planta cresce mais rapidamente. O potássio, ele é ótimo para a parte imunológica da planta e também a dar mais vigor para o caudex e para o caule. Já o fósforo é a grande estrela das florações. Ele é ótimo para as raízes. A planta com fósforo ela vai enraizar bem e o fósforo também atua nas florações. É ele quem vai desenvolver os botões, vai ajudar a manter as florações por mais tempo e também ele participa da produção de sementes. E aí você deve estar se perguntando quais são os adubos orgânicos, químicos que a gente pode estar utilizando para induzir as nossas adênios a terem mais florações. Eu vou falar dos adubos químicos e orgânicos e eu vou falar a principal vantagem e desvantagem de cada um deles. Por exemplo, aqui eu tenho o Peters Floração, que é um adubo comercial, muito utilizado também para orquídeas. Qual que é a vantagem dos adubos químicos? Eles estão prontos. Se for hidrossolúvel igual o Peters, misturou na água, aplicou na planta, ele vai ser carregado pela água, é a água que faz o transporte dos nutrientes até a raiz, a planta vai absorver, então os efeitos deles são mais rápidos. Agora, qual que é a desvantagem do adubo químico? Se você fazer a aplicação errada ou errar na dose e aplicar em excesso, ele pode queimar a sua planta e danificar as raízes. Então ele pode fazer um estrago tremendo. E os adubos orgânicos? A vantagem deles é que se você passar um pouquinho da dose não vai ter nenhum problema. Geralmente não faz muito mal, não tem risco para a sua planta. Só que ele vai demorar mais para começar a liberar os nutrientes no seu vaso. Então aí seria também uma vantagem, porque vai manter a planta adubada por mais tempo. E a desvantagem que é um adubo mais para médio e longo prazo. Tá bom? E quais são os adubos orgânicos que a gente tem muitas vezes em casa, encontra até no supermercado, ricos em fósforo e outros nutrientes que a planta precisa para ter um desenvolvimento completo? Aqui eu tenho, pessoal, o carvão vegetal, que é aquele para churrasco que a gente encontra com muita facilidade. O carvão ele é rico em nitrogênio, cálcio, potássio e ele também tem fósforo. E também é um condicionador do solo. Ele é muito benéfico para raízes da sua rosa do deserto e você pode estar colocando ele dentro de uma sacolinha plástica ou um saco de gelo e bater com o martelo. Quanto mais fino, melhor, para você estar aplicando no seu vaso. Se você não tiver o carvão ou tiver muito trabalho para estar fazendo ele, você pode utilizar a borra do café, que também é ótima e tem uma quantidade excelente de nitrogênio. A segunda opção que nós temos também, que é excelente, seria a torta de mamona, que você também encontra com facilidade nos supermercados. A torta de mamona também tem uma quantidade ótima de nitrogênio e também ela é rica em fósforo, potássio e cálcio. E também atua como condicionadora do solo, mantendo o seu vaso nutrido e adubado por mais tempo. Se você quiser e encontrar, só que é um pouquinho mais difícil, uma opção à torta de mamona seria a torta de algodão, porque a torta de mamona ela é tóxica, então se torna um pouco perigoso se você tem animais domésticos, como gatos e cães. Você não pode deixar o bichinho chegar perto do seu vaso. Outra opção
que nós temos é a banana. A banana, pessoal, ela é rica em potássio e fósforo. Você pode estar utilizando ela tanto no substrato, no seu mix, deixa ela secar e depois tritura, como também você pode estar fazendo um belo de um chá para fazer a rega, tá? A banana é ótima também. Mas a grande estrela e que não pode faltar aí no seu cultivo de flores é a farinha de osso. Pessoal, é a maior concentração de fósforo de todos os adubos orgânicos. A farinha de ossos, ela chega até 28% de concentração de fósforo. Ela é excelente para a parte da floração e produção de sementes. Além disso, ela tem magnésio, nitrogênio e cálcio. E também ajuda na parte de condicionador de solo. Ela ajuda a promover o aparecimento de micro-organismos benéficos para as raízes da sua adênio. E também libera os nutrientes a médio e longo prazo, mantendo o vaso adubado por mais tempo. Então você pode estar pega lá uma colher de sopa de cada um deles, misture e a cada 3 meses você chega no seu vaso e dependendo do tamanho da sua planta e do vaso, você pode colocar aí 4, 5 colheres e faça adubação sempre periódica. Não pule nenhuma floração, já que eles demoram mais para estar liberando os nutrientes. Se você pular uma floração, você corre o risco da sua planta aí ter alguma deficiência nutricional. E se você quiser, você pode estar usando também os adubos químicos. O bom é usar os dois juntos, tá, pessoal? Só que esses aqui você tem que tomar cuidado. E para você cuidar das raízes da sua rosa deserto, você pode estar utilizando aí na sua casa, se você não tiver o carvão ou as cinzas, você pode estar utilizando a canela em pó. A canela em pó é 1001 utilidades no cultivo de rosa deserto. Ela é boa para tudo. É boa para poda, para limpeza de raízes, para curar ferimentos. Ela é fungicida, bactericida e ela também é um ótimo enraizador. Você vai esparramar sobre o substrato, né, a canela em pó e vai fazer a rega. E essa canela em pó, ela vai penetrar e vai chegar nas raízes e vai ajudar a protegê-las. Ou você pode estar colocando também, misturado no substrato, uma colher de sopa. E é isso. Espero ter ajudado vocês com essas dicas. Vou fazer outros vídeos falando do assunto floração. Espero que a sua rosa deserto, se não floresceu, ela floresça. E que te dê aí muitos botões, muitas flores e que você tenha muito sucesso aí no seu cultivo.